Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Magia e Reiki das Ervas. Hoje eu tô com mais uma aula prática aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre o Feng Shui e as plantas. Como utilizar as plantas para melhorar a energia da sua casa e algumas restrições sobre plantas e ambientes da casa. Porque por mais que as plantas sejam maravilhosas, e a gente foi visualizando claramente isso, né, ao longo do nosso curso até aqui, elas também têm algumas restrições, tá? A primeira restrição que eu vou falar com vocês é a respeito de plantas no quarto. Eu desaconselho plantas em ambientes internos como o quarto. Por quê? As plantas, elas transpiram gás carbônico, principalmente à noite, tá? Elas retêm o gás carbônico no seu processo de fotossíntese, porém parte desse gás carbônico é devolvido à natureza à noite. Então, enquanto você está dormindo, que geralmente a gente fica no quarto à noite, a maior parte do tempo a gente fica à noite, as plantas elas estão emanando um pouco de gás carbônico para o ambiente do quarto, tá? E aí você acaba inalando o gás carbônico ali que é expelido pela planta. Então eu não recomendo plantas próximo da cama ou mesmo no quarto, tá? Então a primeira restrição geral, isso é aconselhamento pessoal meu. Eu sei que muitas pessoas gostam, muitas pessoas colocam, né? Mas eu particularmente prefiro utilizar as plantas em outras áreas da casa. Eu prefiro, né? É claro que eu tenho a oportunidade de ter muitas varandas. A minha casa tem várias varandas, tem quintal, tem área externa. Então eu sempre opto por deixar plantas na varanda. Por quê? Porque tem mais iluminação, tem mais oxigenação, né? A planta ela está mais próxima do seu habitat natural, que as plantas elas nasceram, elas foram criadas pelo Eterno para estarem ali na natureza, interagindo com a natureza. Então, quando eu coloco a planta dentro de casa, ela já sofre um pouco essa falta de contato com a natureza. Claro que a luz solar entra dentro da casa, claro que o oxigênio também está ali, mas em ambientes abertos, de modo geral, a gente costuma ter bons resultados. Se você, por exemplo, mora em apartamento ou na sua casa você não tem varanda, a sugestão que eu dou para você é colocar as plantas próximo das janelas, porque ela vai ter uma troca melhor com a natureza, com o ambiente, tá? Então, assim, a maioria das minhas plantas disparado ficam nas varandas. Algumas pequenas exceções, geralmente decorativas, por exemplo, como o bambu da sorte, que eu indico que vocês tenham, tá? O bambu da sorte é uma planta maravilhosa para vocês colocarem, tá? É muito utilizado para harmonizar ambientes. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos que a gente tem que se atencionar. Por exemplo, a espada de São Jorge, né? Ou a espada de Ogum, e plantas que tenham esse formato de espada e espinhos. Tá vendo que na ponta da espada de São Jorge tem um espinhozinho? Toda planta que tem espinhos não pode ficar em ambiente interno, seja no quarto, mas seja na sala, seja na cozinha, simplesmente não pode. Por quê? Porque a energia Yang, muito presente nesse tipo de planta, traz atrito para dentro de casa. Tá? Então, de modo geral, essas plantas não são boas de serem colocadas em ambiente interno. Varanda é o melhor lugar para esse tipo de planta em particular. Tá? Então, plantas que tenham espinhos devem ser evitadas aí de colocarem dentro de casa, tá? Gilberto, mas eu moro em apartamento, eu não tenho varanda. Coloca na sua área de serviço, se você quiser ter uma planta como essa na sua casa, tá? Coloca na sua área de serviço para que você possa se beneficiar das propriedades dela, porque ela também tem propriedades muito boas. Proteção espiritual, energia, impulso, movimento. É uma planta muito boa, mas tem essa restrição. E aí, gente, plantas que têm espinho no geral, por exemplo, cacto. O cacto, gente, não é planta boa para se ter dentro de casa. Ambiente de trabalho, loja. Eu lembro de uma vez que eu fui numa loja, eu fiquei chocado. Tinha um cacto na porta. E muita gente coloca isso, só que está errado. Aonde que o cacto vive? O cacto vive no deserto. Então a energia que o cacto emana para o ambiente é uma energia
de deserto, é uma energia de sequidão. Água é associada à prosperidade e o cacto reserva água, sabe? Ele não tem essa capacidade. Ele traz muita resistência, mas ele traz muita sequidão, muita dificuldade. Se você gosta de cactos, né, acha bonitinho, coloca na varanda ou na janela, assim, do lado de fora de preferência, tá? Isso é muito importante. E tudo que tem espinhos, você vai seguir a mesma regra. Um outro exemplo aqui para vocês de plantas, né, muito bonitas, muito boas, mas não legais para estar dentro de casa. É o caso, por exemplo, da samambaia. A samambaia, principalmente a samambaia chorona, como é o caso dessa aqui, não deve ser utilizada em ambientes internos. Toda planta que desce para baixo, toda planta que cai para baixo, não é boa para se ter dentro de casa. Por quê? Porque ela afunda a energia, ela joga a energia para baixo. Principalmente a samambaia chorona, que já carrega no nome essa energia. O indicado para essas plantas é na varanda. Aí na varanda ela é ótima, principalmente as varandas de entrada da casa. Todas essas plantas que do lado de dentro não são legais, são ótimas do lado de fora. Por quê? Se tem uma samambaia, por exemplo, na varanda da sua casa, na porta de entrada, toda a energia que entra mingua para a terra, ela joga para a terra. Se tem uma espada de São Jorge, por exemplo, na sua varanda, toda a energia que entra é combatida ali mesmo pela energia da planta. Por isso que o pessoal gosta de colocar a espada de São Jorge na frente da casa, na porta de entrada, principalmente do lado esquerdo, tá? É uma recomendação que eu dou para vocês, por exemplo. Gilberto, mas quais plantas então eu posso pôr dentro de casa? No geral, gente, plantas assim, olha, isso aqui é o guiné, roliças, que tenham assim formato redondo, plantas, por exemplo, não tóxicas, né? Por exemplo, o guiné eu coloco porque eu não tenho crianças aqui em casa. Mas quem tem criança em casa tem que tomar cuidado também com ervas que podem ser tóxicas. Por exemplo, o guiné, a gente já conversou no curso, se ele for ingerido, ele pode fazer mal. Comigo ninguém pode, né? Então, assim, o pessoal utiliza muito de modo interno plantas de decoração. Por exemplo, costela de Adão é uma planta boa para você ter dentro de casa. Bonsai, você pode utilizar também o bambu da sorte, né? Você pode estar orquídeas. Orquídeas também eu sugiro utilizar ela em ambientes externos, não por uma propriedade da planta, mas porque é uma planta muito sensível que precisa de uma interação muito particular com a natureza, né? Ela tem essa natureza de trepadeiras, então, de modo geral, é melhor ser utilizado em ambientes externos. O melhor ambiente da casa para se ter uma planta é na cozinha, tá? Você pode colocar na sala, pode colocar no escritório, pode colocar em outros locais também, mas o melhor lugar sempre é a cozinha. Cozinha é um ambiente de prosperidade, cozinha é um ambiente onde a energia se acumula muito e as plantas ajudam nessa renovação. Tá? Pessoal, na apostila tem mais informações sobre o Feng Shui e as plantas, então não deixem de fazer a leitura lá. Aqui eu só quis destacar alguns pontos que eu acho mais interessante, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!